Amém. Saúde, irmão, capaz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, Lucas 24, no versículo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Já tem um mês que o Senhor me colocou essa mensagem e falou comigo. E eu gostaria de compartilhar mais uma vez conosco, porque eu também recebo em nome de Jesus. Amém? Lucas 24, 13. 2 discípulos no caminho de Emaús. Glória a Deus. Quantos acharam e podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor. Aleluias. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Declare, se aproximou e ia com eles. E diz a palavra do Senhor, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse, que palavras são essas que caminhando tocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que diziam respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o 3º dia, declare, 3º dia. Desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres haviam dito, porém a eles não viram. E lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para que crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na... Todos os profetas explicavam-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles constrangeram-se, dizendo, fica conosco, declare, fica conosco. E diz a palavra, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e abençoou, e partiu, e lhe o deu. E abriram-se-lhe então os olhos, reconheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecia no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Declare assim, no partir do pão. Glória a Deus, pode se assentar, amém? Eu gostaria de pôr um tema nesta mensagem desta noite. O partir do pão nos traz comunhão. Olha para o seu irmão aí e diga para ele, o partir do pão, meu irmão, nos traz a comunhão e traz a gratidão. Glória a Deus, todos nós já conhecemos a palavra do Senhor, todos nós já entendemos e sabemos como que se deu a profecia através dos profetas que viria Jesus Cristo. Um menino se nos deu e o seu nome será maravilhoso, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, está em Isaías. Os profetas, principalmente o profeta messiânico Isaías, apregoava sobre a vinda do Messias há tanto tempo atrás. E nós já ouvimos e já lemos, e quem está nos assistindo conhece essa mensagem.
de que o Senhor era uma promessa para redimir espiritualmente uma nação. E nós sabemos o tempo que ele ficou no meio daquele povo apregoando a palavra. E eu estava meditando e pensando nessa tarde, o ministério de Jesus, ele teve um grande pilar que foi a palavra. Quando nós pegamos e lemos os evangelhos, em todos os evangelhos do Senhor, nós vamos ver um rei, um Senhor que tinha tempo para sentar e para explicar acerca do reino de Deus. Ele veio com a missão salvífica de salvar a humanidade. Ele veio com uma missão salvífica de apregoar a palavra do Senhor. Nós lemos aqui alguém falando que ele era um grande profeta, mas na verdade ele é Salvador, ele é Senhor. E o Senhor Jesus, quando nós escorremos todos os evangelhos, ele teve tempo para ir às aldeias, para pregar a palavra, para ensinar. Houveram curas, mas a palavra do Senhor é quem cura. Nós não somos aqueles que corremos atrás das bênçãos. As bênçãos seguirão os que creem. Quantos podem agradecer a Deus? Nós somos aqueles que confiamos na palavra. Nós somos aqueles que firmamos a nossa base na palavra, porque nos dias difíceis, nos dias de angústia, nas tempestades que nós vivenciamos, físicas e espirituais, quem nos dá a solidificação é a palavra de Deus. Você pode agradecer ao Senhor, porque você tem a palavra. Quantos aqui trouxeram a Bíblia e pode levantar nessa noite? Nós fazemos menção desta palavra. Tudo que começa com a palavra termina bem, porque Jesus Cristo é a palavra. Ele é o verbo vivo. Em João 1 diz: eu sou aquele que o verbo se tornou carne. Então eu gostaria que nessa noite nós abríssemos o nosso entendimento, como diz o apóstolo, os olhos do nosso entendimento, para que nós pudéssemos deixar a palavra do Senhor entrar e repousar dentro do nosso coração, para que nós possamos entender que no meio das lutas, dos ventos, das tempestades, dos vales, seja como for que você chame, o período que você está passando, Jesus Cristo nunca vai desamparar a igreja. Ele é o Senhor. E eu sempre digo ao pastor, nas nossas lutas, e nós falávamos sempre um para o outro, ele nunca perdeu uma batalha. Nós podemos passar pelas enfermidades. A Bíblia diz que ele foi varão de dores. A Bíblia diz que ele enfermou por amor de você. Ele carregou o peso da humanidade. A Bíblia diz que naquele dia ele suportou o pecado de toda a humanidade. Um homem que não tinha pecado, rasgaram suas vestes, colocaram uma coroa de espinho, colocaram embebedado ali em esponjas, vinagre sobre uma boca que já estava machucada, mas a Bíblia diz que como um cordeiro, ele foi para o matadouro, ele não reclamou, ele não murmurou, em tudo ele glorificou o nome do Senhor. E nessa noite eu te convido, ao invés de reclamar, comece a dar glória a Deus. Quando nós sentamos na igreja, nós recebemos o pão. Se tem algo que agrada o coração do Senhor, se chama gratidão, irmãos. A gratidão não é uma palavra que usamos para esta geração. A gratidão, quem nos ensinou foi o Senhor. E nessa noite nós vamos aprender pela palavra. Quando ele erguia o pão, quando ele multiplicava o pão, ele erguia o pão e dizia: Senhor, graças eu te dou, porque bem sei que tu pode todas as coisas. Eu estou levantando o pão, não descrendo que o Senhor pode fazer, mas é para que eles saibam que toda glória, que toda graça, que todo obrigado é para o Senhor. Se você acordou nessa manhã, não foi porque você é bonito ou bonita, não, você acordou nessa manhã porque Deus soprou novamente o fôlego sobre você, e é por isso que nós estamos aqui, para adorar e glorificar ao Senhor. A gratidão move o mundo espiritual, irmãos. A gratidão é o sentimento de sermos gratos pelas coisas da vida. Missionário, eu tenho tantas lutas, eu estou desempregado, eu estou passando por um quadro de enfermidade terminal, mas eu gostaria de dizer para você, até os que nos ouvem pela live, agradeça ao Senhor. Se tem algo que move intimamente o Espírito Santo, é um coração agradecido. Obrigado, Senhor, pelas minhas lutas, pelas minhas dificuldades, pelas provações. Há um propósito para todas as coisas. Eu posso enfermar, eu posso chorar, mas em tudo eu vou agradecer, porque eu sei que existe um processo e um propósito. Você
agradecer e glorificar ao Senhor nessa noite. Agora imagina esse povo tendo esse pão todos os dias. Alguém que sentava, alguém que não tinha pressa, alguém que ouvia de repente o irmão falar a mesma coisa 50 vezes, mas que não ficava bravo. E ele dizia: senta. Quando nós discorremos aqui, nós vemos que em todos os momentos que ele ensinava, ou era num barco, ou era sentado. Nós vemos uma passagem que nós podemos dizer que foi a multiplicação dos pães. A palavra diz que havia uma multidão que o seguia e eles passaram horas e a pregação estava tão maravilhosa que ficou tarde. Alguém disse para ele: Jesus, o povo está com fome, as pessoas precisam comer. E quando ele termina o sermão, a palavra diz que ele falou assim: vamos dar de comer para o povo. E alguém cutucou o outro e falou: não tem comida, não tem nada, a gente está no meio do deserto. Como que a gente vai alimentar uma multidão? E ele ali vai ensinando as pessoas que sempre tem alguém disposto a trazer alguma coisa para multiplicar com o seu próximo. E a palavra vai dizendo que o Senhor ali manda procurar. E nessa noite Deus está falando: nunca faltará nada para nós. É o que o pastor Carlos Zenato falou aqui na hora dos dízimos e ofertas. Não vai faltar nada, não vai faltar força, não vai faltar alegria e não vai faltar o Espírito Santo de Deus. E a palavra vai nos dizendo que o Senhor, Ele nos amou de tal maneira, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Quantos creem na vida eterna e pode glorificar ao Senhor? O inimigo não pode roubar essa verdade. Nós podemos passar lutas físicas e internas, mas se tem algo que Ele nunca vai poder tirar de nós, é a presença do Espírito Santo. Porque foi depositada em nós quando nós reconhecemos esse Jesus, e quando nós adoramos, e quando nós não murmuramos. O que deixou o povo tanto tempo no Egito são as murmurações, as reclamações, as queixas, e nós não conseguimos agradecer porque abrimos os olhos. Eu gostaria que você desse uma olhada bem sutil, bem disfarçadamente para o seu irmão do lado. Ele tem 2 olhos, ele tem 2 pernas, ele chegou aqui andando, ele comeu hoje, ele trabalhou hoje, ele está dando um sorriso para você. Então, meu irmão, existem muitos milagres nesta casa. Eu e você somos um milagre. Você pode glorificar a Deus. Existem pessoas que estão paralisadas, existem pessoas que estão aprisionadas, existem pessoas que deixaram de congregar, existem pessoas desigrejadas, mas nesta noite nós convidamos aqueles que não estão mais conseguindo vir à casa do pão, a estar de volta à casa do Senhor, a regressar para o aprisco do Senhor, porque nesta última hora, hoje pode ser um dia onde nós vamos viver o arrebatamento, nós não sabemos, e a nossa oração é que as pessoas voltem a congregar, que as pessoas que aqui estão continuem firmemente adorando a Deus. Se você quer pão, é nessa casa. Se você quer pão, também é na sua casa. Mas se existe um momento de partilha e de comunhão, é na igreja. A igreja foi estabelecida para que nós nos uníssemos, para que nós ganhássemos outras almas e para que nós aprendêssemos a palavra do Senhor. Jesus Cristo, Ele era itinerante, porque Ele andava por todos os locais, mas Ele preservava a palavra de Deus. Ele ensinou, Ele repreendeu com amor, mas o principal motivo dele ter vindo era para que nós tivéssemos comunhão. A Bíblia diz que existia um abismo entre nós e o Senhor. E a palavra vai dizendo que não tinha homem físico que pudesse estabelecer uma nova conexão com o Senhor. E a palavra também nos diz que o Senhor envia Jesus, e o Senhor traz de uma forma maravilhosa e uma jovem que se dispõe e que recebe do Senhor a graça, que passa pelo seu período de dificuldade, mas ela sabia quem tinha falado com ela. E o Senhor nos diz nesta noite: nós sabemos quem é o Senhor. Nós já vivemos tantos milagres. Olha nós aqui nessa noite. Não era nem para a gente estar aqui nessa noite, mas o Senhor, aprove a Ele que nos trouxe aqui nessa noite. Agradeça a Deus pela sua igreja. Agradeça a Deus pelo seu banco. Há lugares que as pessoas não têm condição de congregar. Há lugares fora do nosso espaço territorial, há lugares que as pessoas sentam no chão, há lugares que as pessoas escondem a Bíblia, há lugares que as pessoas são vetadas de trazerem uma palavra, mas nós somos agraciados porque temos a palavra de Deus. Nós podemos estar aqui para adorar o Senhor. Declare nessa noite
noite nada vai me impedir de adorar ao Senhor. A única pessoa que pode impedir de adorar ao Senhor é você mesmo, mas eu tenho certeza que você é servo bom, e que você é fiel ao seu Senhor, e que você vai ser como a noiva ataviada, sempre se arrumando, sempre se organizando, sempre buscando no Senhor. E eu gostaria de já ir para o finalmente dessa mensagem, dizendo que quando Jesus, ele morre, e ele já tinha dito que era mister que acontecesse, ele já tinha contado para o povo tudo o que ia acontecer. Mas eles ficaram com uma cegueira física. Eles tiveram uma tristeza profunda. Eles se sentiram desamparados. Talvez você chegou nessa noite, ou você que está nos ouvindo, se sente desamparado. Se sente muitas vezes rejeitado. Se sente enganado. Se sente judiado pela vida. Mas eu te garanto que o nosso Senhor e o seu Senhor, Ele nunca mentiu para você. Ele disse que a jornada seria longa, porque Ele também teve. E assim como Ele carregou a cruz pela via dolorosa, e Ele não abriu a boca, e Ele não reclamou, e a palavra diz que nós podemos, irmãos, fazer da nossa jornada um momento de alegria. Missionária, como que eu vou me alegrar na situação que eu estou vivendo? Eu quero dizer que a alegria está em você. O Espírito Santo traz alegria. No meio da luta nós podemos chorar, mas eu também decido enxugar a minha lágrima e dizer: sacode o pó agora, irmão, como diz em Isaías, dá a volta por cima urgentemente e diga: o sangue de Jesus me limpa, me purifica de toda a situação. Eu não sou prisioneiro, eu sou chamado para servir a um Senhor. Eles começaram a ter tristezas, e todos já sabem, porque foi discorrido muito bem na leitura da palavra. Cada um foi para um lado. Uns ficaram presos, muitos tinham medo, situações vinham: será que seremos os próximos a morrer? Agora o mestre, aquele que trazia a palavra de consolo, não estava mais. Era hora das pessoas se colocarem. E sabe o que o Senhor tem dito para nós nessa noite? É hora da gente se colocar, igreja. Tem pessoas que estão morrendo. Tem pessoas que não querem mais congregar. Tem pessoas que não querem mais estar na casa de Deus. E nós dizemos assim: Senhor, mas eu estou com os meus problemas. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho as minhas lutas. Eu não quero mais te servir. Eu não quero mais estar na tua casa. Quantas vezes nós passamos pelo confronto? Mas eu convido, igreja, você a nesta noite entregar nos pés do Senhor toda a situação. E sair daqui com a cabeça erguida, sabendo que o teu Senhor vai te restabelecer. Porque a criação geme pela voz dos filhos de Deus. E você é filho de Deus, você pode erguer a sua mão, você pode com amor e carinho bater aqui no seu peito, sem arrogância. Declare assim: eu sou filho de Deus, e o Senhor conta comigo nessa última hora. Há pessoas que têm dons preciosos nessa casa, assim como eu tenho, você tem. O Senhor não faz acepção de pessoas, e era isso que Ele estava dizendo aos discípulos: vocês conseguem, vocês vão vencer, porque vocês têm a palavra. Quem tem a palavra, ainda que passa pelo processo, não desaba. A nossa casa está edificada não numa areia, mas a nossa casa está solidificada em Cristo, que é a pedra angular da igreja. Então, meus irmãos, eles começam a caminhar e vão se afastando de Jerusalém, que era a palavra. Quantos estão afastados da casa do pão? Quantos estão afastados da presença do Senhor, porque foram avejados? A seta veio e atormentou e travou. Mas nessa noite eu sei que tem alguém, que pode limpar o seu coração. Se você der um pouquinho de espaço nessa noite, Ele pode limpar. Ele pode trazer o bálsamo através da palavra e curar aquilo que a medicina, aquilo que o homem não pode. Quem pode é o Senhor. Você pode glorificar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu a muitos, como vamos vendo na palavra. E Ele aparece a esses 2 discípulos no caminho de Emaús e conversa com eles. E
começa a discorrer da Bíblia, e havia uma coisa que queimava. Sabe aquela coisa, eu vou ou não vou? Eu vou para a igreja. Quantos aqui passaram por isso hoje? Hoje eu não vou não. Aí daqui a pouco começa a queimar. Ai meu Deus, eu não posso deixar de ir na igreja. Eu preciso ir na igreja. Começa a queimar. E sabe quem que traz esse queimar? É o Espírito Santo. É a função dele. Ele te motiva. Ele é aquele que motiva a nossa vida. Ele vai dizendo, vai para a igreja, prepara a roupa, organiza a casa, deixa a louça aí, quando chegar limpa, deixa a comida aí, o marido ajuda a fazer, mas não deixa de ir à igreja. Quantos se identificam e pode dar glória a Deus nessa noite? A louça vai ficar, a roupa vai ficar, a casa vai ficar, mas quem não vai ficar é Jesus, porque um dia a trombeta vai tocar, e a Bíblia diz e nos garante que só os salvos em Cristo ouvirão a trombeta do Senhor. Então, nós entendemos que é na casa do Senhor, nós somos a casa de Deus, mas precisamos de um lugar para congregar, meus irmãos, e o Senhor estava com eles, e o Senhor está conosco. Eles estavam tão agoniados, tão angustiados, que eles não tinham mais tempo para ouvir, mas de repente era uma tradição, eles não podiam deixar a pessoa ir sem dar uma guarita para ela. Não, vamos com a gente. E o Senhor foi, porque eles chamaram. O Senhor vem quando a gente chama. Declara assim, o Senhor vem quando nós chamamos. Amém? Pastor Benigno sempre nos ensinou, é nós que aceitamos, é nós que recebemos, é nós que precisamos da liberação, é nós que precisamos ser libertos, é nós que precisamos confessar os nossos pecados, somos nós que precisamos dele, somos nós que temos que ir até ele, e eles chamam e dizem, fica conosco esta noite. O Senhor está dizendo para pessoas, chame o Senhor. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, mas é você que tem que clamar, é você que tem que chamar o Senhor. Eles chamaram o Senhor e gentilmente ele foi. E teve algo que foi identificado. Eles só conseguiram entender que era o Senhor quando o Senhor sentou com eles. Olha o sentar. A gente precisa sentar para ouvir a palavra, irmãos. Lembra, Maria e Marta? Alguém tinha que sentar. Quando Jesus dá graça pelo pão, as escamas caíram. Porque a identificação entre Jesus e o povo era o sentar, o ouvir e o comer o pão. Você pode dar um glória a Deus? A Santa Ceia nos traz uma memória desse momento. E quando a gente discorre de toda a palavra, eles já tinham visto alguém que alimentava a fome deles. O símbolo máximo era a palavra, mas os símbolos que trazia comunhão era o sentar, o partir o pão e ouvir a voz boa e maravilhosa do Messias. Quando o Senhor diz, Senhor, graças eu te dou, veio a presença do Senhor e abriu os olhos, porque na multiplicação todos já tinham ouvido falar que Jesus, ele pregava, mas ele alimentava. Jesus, ele trazia a palavra, mas ele não deixava ninguém sair vazio. Havia cura, havia milagre, mas o melhor momento era de estar com ele. Em um momento alguém coloca o ouvido no coração dele, em uma das ceias, no momento em que estavam juntos para sentir o Senhor. Então eu quero finalizar esta ministração nesta noite dizendo que nós somos aqueles que reconhecem quem é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você pode erguer a sua voz e dar um glória a Deus nessa noite? Em João 6,48 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então nós nos alimentamos desse pão. Numa alegoria, ele diz que ele é o pão, porque quando nós pensamos no momento da ceia, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei em meu nome. Este é o meu corpo que é partido por vós, fazei em meu nome. Alguém morreu pela igreja, e o nome dele é Jesus Cristo Nazareno. Ele tem o poder, ele estabelece todas as coisas, ele tem poder sobre o vento, sobre o ar, sobre as águas, e ele tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. E eles imediatamente comem com o Senhor, e o Senhor desaparece. Em tantas outras mensagens nós vemos o Senhor aparecendo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vai dizendo que
Lá está dizendo que ele aparece a muitas pessoas e há uma testificação da presença poderosa do Senhor. E sabe qual é a testificação nesta noite? É a presença fluente do Espírito Santo. Enquanto nós pregamos, Ele vai trabalhando, Ele vai limpando, Ele vai curando, Ele vai encontrar espaço em você. Se você der o espaço certo nesta noite, Ele vai encontrar. Tem coisas que você não diz para ninguém, mas diga para Ele. Tem coisas que só Ele sabe que você passa. Tem coisas e confrontos e lutas que você tem passado, mas Ele sabe. E Ele diz nessa noite: confia, entrega o teu caminho ao Senhor, à igreja. Confia nele, tudo Ele vai fazer. Tudo Ele vai fazer em nome de Jesus. E a palavra diz que eles se levantam e voltam para Jerusalém. Diga assim: eu vou me levantar e voltar a orar, a jejuar, a congregar, a ganhar almas e a seguir ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.